me dado essa missão de ministrar a palavra do Senhor. A irmã Roseli me fez o convite. Nós não podemos rejeitar o convite do Senhor. Amém? Quero louvar a Deus por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor concedeu. Confesso que eu estou nervosa, mas faz parte, né? Porque nós temos que sentir um temor de Deus em ministrar a palavra. E quando ela me chamou, eu comecei a orar ao Senhor. E o Senhor, Ele ministrou uma palavra no meu coração. Mas eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor confirme essa palavra. Porque se o Senhor me confirmar essa palavra, eu não tenho medo nenhum. Aí é o Senhor. E ontem o Senhor, Ele me confirmou essa palavra. E a palavra que o Senhor me deu é lá em Neemias. Eu vou ler o primeiro, alguns versículos, capítulos. Depois eu vou pular lá para o 4. Já ouvi dizer alguma coisa aqui na qual o Senhor, Ele ministrou no meu coração. Eu falei, Senhor, é culto de missão. Missão é trabalho. Quando se fala em missão, se fala em você trabalhar na obra do Senhor. E é isso que vai falar a respeito de Neemias. Então, o Senhor está procurando trabalhadores para a obra. Amém? Vamos ler o primeiro. Só alguns, eu vou ler até... Eu vou ler até o 8. Amém? Aqui fala, Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio a Ananine, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus, que escaparam e que restaram no cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. Amém? Eu vou lá para o 4. Aleluia. Glória a Deus. E sucedeu, 4:7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, e os amonitas, e os asdoditas,
que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar. Iraram-se sobremodo. Cadê? Eu quero aqui o 6. E assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Podeis se assentar. A palavra-chave aqui nesta noite é: o coração do povo se inclinava a trabalhar. E nós conhecemos aqui, irmãos, a história de Neemias. Neemias, ele era copeiro, ele ficava no palácio, servindo o rei, estava ali aos serviços do rei. Mas Neemias, ele tinha uma história. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Neemias, ele ficou sabendo. Bom te ver aqui, Sônia. Paz do Senhor. Quando ele ficou sabendo que chegou a notícia até ele, olha, tá tudo arrebentado, tá tudo destruído, os portões estão todos fendidos, tá uma ruína total. Irmãos, o que nós fazemos quando chega até a nós, falando assim, olha, vamos colocar uma cidade para que nós venhamos entender. Vamos colocar, o pastor vai para a Bahia. Vamos colocar que chegou até nós, olha, a Bahia está em grande ruína. Ouvi dizer aqui para orar o mês inteiro pela Bahia e pelo pastor que vai estar lá. É a nossa obrigação, como aprendemos ontem. E chega essa notícia. E quando chegou a notícia até Neemias, ele se entristeceu. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Como eu ouvi ontem aqui. Quando você sente a dor do outro. Neemias, ele poderia falar bem assim, ó. Eu estou no palácio, eu estou no conforto, eu não estou nem aí. Como tem muitos assim, irmãos. Cada um com o seu problema, cada um com a sua vida, e não estou nem aí. E Neemias, ele tinha todo o conforto no palácio. Ele tinha todo o conforto. Mas quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, as portas, estava tudo destruído, o coração dele se entristeceu. Irmãos, agora outra pergunta. Só quem ama a obra pode sentir. A sensibilidade do Espírito Santo. E quando Neemias ele se entristeceu, ele falou assim, olha, eu não posso ficar de braços cruzados. Eu não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, somos nós. Quando nós vemos a obra do Senhor perecendo, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer alguma coisa. E já ouvi falar aqui também que nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós estamos acomodados. Estamos acomodados. Crentes preguiçosos nós estamos. Preguiçosos. Nós só estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com nós.
E existem pessoas lá fora necessitando de mim, de você. Missão é ir. Missão é você ir. Missão não é você olhar se é mendigo, se é prostituta, se é homossexual. É você ir. Isso se chama amor. E o amor, infelizmente, tem se esfriado. Nós não temos mais esse amor. Nós não temos mais essa sensibilidade. E Neemias, ele teve essa sensibilidade. Quando ele olhou, ele falou: não, eu não posso. E o que Neemias foi fazer? Ele foi orar e foi jejuar. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tão preguiçosos que nós não queremos mais orar, não queremos mais jejuar. E nós sabemos que um soldado, para ir à frente da batalha, ele tem que se preparar. Se revestirmos de toda a armadura de Deus. O soldado, ele não pode ir despreparado. E qual é o nosso preparo, irmãos? Jejum e oração e a palavra. E nós precisamos se preparar. Porque quando nós se preparamos espiritualmente, as outras coisas nós conseguimos facilmente. Esse ano eu olhei para mim e eu falei assim: 2023 é ano de mudança. E tem hora na vida da gente que a gente tem que tomar um posicionamento. Eu participei de um grupo e tenho participado. Acabou terça-feira e eu aprendi muito também. E esse ano foi um ano que eu senti muito na minha saúde. E a minha saúde, ela ficou debilitada esse ano. E eu olhei para mim e eu falei: Senhor, eu preciso cuidar da minha saúde. E veio esse grupo. E é maravilhoso. E eu falei assim: eu preciso fechar minha boca. Eu preciso me restringir de algumas coisas. Só que essa moça, ela falava assim: não é só isso. Coloque propósito. E eu falei: Senhor, o propósito é a minha saúde material e a minha saúde espiritual. Porque hoje tem muitos com a saúde espiritual doentes dentro da igreja. E nós temos que olhar para nós e reconhecer que muitas vezes nós estamos doentes espiritualmente. E como nós vamos ser tratados? Oração e jejum. Oração e jejum. E eu aprendi nesses 30 dias. Ela falou assim: você troca por um prato de lentilha. E teve dia que era uma refeição. E o desafio final, ela falou assim: eu quero fazer um desafio. E eu tenho, meu filho, quando eu aceitei Jesus, meu filho tinha 2 anos. Esse mês meu filho fez 32 anos. Aleluia. Então tem 30 anos que eu sirvo a Deus. E eu falei: Edilma, você tem que tomar vergonha na sua cara. Irmãos, acredito que o pastor já deve ter feito com o pastor Heber. Eu nunca fiz um jejum de 2 dias, sem nada. E eu falei: Edilma, tu não é crente não. Você não é crente não. Sabe por quê? A gente só pensa, ó, comer, comer.
nós precisamos, irmãos, comer alimento espiritual. Aleluia, Deus. E aí ela falava assim, as mulheres falavam assim, ai, mas eu estou com fome. Ela come a palavra, se alimenta da palavra. E todos os dias ela colocava versículos e ministrava nas nossas vidas. E eu falei assim, eu entro, Jesus. Eu entro. Mas eu falei, eu já estou aqui. Ou eu mergulho ou saio fora. E eu falei, eu vou mergulhar. Senhor, eu fiz o propósito, eu quero ir até o fim. Mas eu não posso ir sozinha. Eu só consigo se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Eu falei, eu vou entrar. Eu entrei. Almocei no domingo. E aí entrou o propósito. E vamos lá. Trabalho de cozinhar. Segunda-feira. Falei, Jesus, lá vai eu fogão. Em espírito. E às vezes, irmãos, eu descobri que a gente pode se a gente querer. Eu descobri isso. E aí, eu trabalhei na segunda, acordo às 4:30 da manhã. Desço de a pé, pego o trem e trabalho em Pinheiros. Cheguei lá, aí falei para a governanta, você me deixa eu quieta. Hoje e amanhã você me deixa eu quieta. Porque ela é meio atribulosa, né? Aí você me deixa eu quieta. Fica no óleo, né? E ali, na unção, mente, só nas coisas espirituais. Fazendo o meu trabalho, mas a minha mente estava ligada no céu. E aí, eu cozinhando. E eu falei, e agora lascou, Jesus? Como é que eu vou experimentar essa comida? Eu falei, Jesus, eu quero comer pelo Espírito Santo. E temperar essa comida aqui junto comigo? Eu coloco, Senhor, me experimenta, e vê se tá bom. E fiz a comida na segunda. Aí, na terça-feira o desafio foi maior. Porque eu trabalho o dia inteiro, para lá e para cá. Eu falei, Jesus, mas eu vou. Quando chegou uma hora, eu fui para o banheiro, lavei meu rosto, chorei e falei assim, Senhor, eu quero ir até o fim. Mas eu preciso que o Senhor vá comigo para me poder alcançar até o fim. Lavei o rosto, fui lá, tomei água com sal e voltei. Fiz a comida. Quando foi quarta-feira, eu cheguei lá, tem a Té. A Té falou assim, Dilma, a comida estava uma delícia. Eu falei, oh glória! Eu falei, oh glória! Porque eu não tinha experimentado nada. E quando vem essa palavra aqui, irmãos, aonde Neemias, ele orou e ele fez o jejum. E aí, essa mesma moça mandou um vídeo. Depois, se vocês quiserem pesquisar a respeito do jejum, que hoje a igreja deixou de jejuar. Tem pequena porcentagem que jejua. E nós estamos uma vergonha, irmãos. Eu falei, eu sou uma vergonha. Não, agora eu já estou melhorzinha, vocês que se viram. Né? Eu já estou melhorzinha. E nós sabemos, irmãos, para que nós venhamos vencer desafios, nós precisamos fazer o sacrifício. Se sem o sacrifício, nós não conseguimos. Eu tive que fazer esse sacrifício. Eu estava com muitas dores nas pernas, na minha coluna.
E tudo isso foi sanado. Desde janeiro eu tenho feito esses propósitos. E Deus tem sido comigo. E nós vemos aqui que Neemias, ele jejuou, ele buscou, mesmo ele triste, ele se fortaleceu, ele buscou. E quando ele chegou diante do rei, o rei percebeu que Neemias estava triste. E perguntou: Neemias, por que você está triste? Quem não vai ficar triste? Está tudo destruindo lá. Como é que eu não vou ficar triste? Eu preciso que o Senhor me dê autorização para mim. Isso é amor, irmãos. Neemias, ele estava no conforto. E ele preferiu abrir mão do conforto para ajudar o seu povo. E muitas vezes nós precisamos abrir mão do conforto para que nós venhamos ajudar o nosso próximo. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Neemias, ele saiu do comodismo. E quando Neemias saiu do comodismo, eu acredito que quando ele fala assim, eu vou, Deus falou, eu aceito. Vai que eu vou te dar vitória. E Neemias, o que ele fez? Ele ajuntou o povo. Porque Neemias sozinho, ele não iria conseguir. É como o irmão falou, sozinho ele não consegue. O pastor sozinho ele não consegue. Mas ele conta comigo e com você. E será que nós estamos preocupados com a obra do Senhor realmente? Será que nós temos colocado a obra do Senhor como prioridade nas nossas vidas? Neemias, ele não se preocupou. Ele falou, eu vou. Deus deu estratégia para ele, como ele iria fazer, e ele foi. E ele começou o quê? A trabalhar. Irmãos, só vemos resultado se tiver trabalho. Se você não trabalhar, você não vai ver resultado. Eu vou até zoar com o Gilson agora, porque ontem ele falou assim pra mim, ai Dilma, você vai pregar amanhã, mas você não faz gracinha não. Né? Não é gracinha, isso meu é natural, viu Gilson? Se você não trabalhar, você não tem como ver resultado. Aí eu vou dizer o que você já conhece. Precisa ter o trabalho. Se nós não trabalharmos, nós não vamos ver o agir do Senhor. Nós só vamos ver o agir do Senhor quando nós trabalharmos. Quando nós trabalharmos, nós vamos ver a mudança, a transformação. O que precisa ser realizado dentro da casa do Senhor. Se nós queremos ver a igreja cheia, nós temos que evangelizar. Isso serve para mim. Glória a Deus. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Se preocupava a trabalhar. Eu acredito, irmãos, que juntou um povo. E aquele povo, eles foram trabalhando, não sei se naquela época tinha cimento, como é que funcionava lá para fazer os muros, né? Irmãos, eu não sei pregar não, eu sei falar o que Jesus coloca no meu coração. Eu não sei como eles faziam. Mas a palavra do Senhor diz que eles ergueram até a metade.
E acredito que eles já tinham trabalhado um período. E eu quero dizer para você, não desanime não. Continue trabalhando. Continue trabalhando. Vai vir os opositores, como Tobias e Sambalate, né? Tobias e Sambalate. E sabe o que eu coloquei aqui, ó? Foque no propósito, não no inimigo. Foque no propósito e não no inimigo. Nós temos que se preocupar com aquilo que o Senhor Ele tem para a minha e para a sua vida. Porque o Senhor Ele nos guarda. E aqui nós vemos que quando eles viram que Neemias estava ali trabalhando com o povo, falou, imagine, como que o pastor vai lá para a Bahia, vai sair de Jandira, vai ir lá para a Bahia, vai cheirar o que lá? Imagine. E tem opositores. Tem aqueles que em vez de te levantar, ele quer te derrubar. Ele não faz e também não deixa os outros fazer e ainda fica colocando impedimento. Tem pessoas que não trabalham e ainda quer dar palpite. Tobias e Sambalate, ele falou, imagine quando ele se ira que Neemias se juntou com aquele povo e os muros começaram a ser restaurados. E o inimigo, ele se ira quando ele olha para mim e para você e vê que você está se levantando, que Deus tem te colocado de pé. E aí quer fazer o quê? Quer te derrubar. E se você dá ouvido à voz do inimigo, você vai cair. Mas se você dá ouvido à voz do Senhor, o Senhor, Ele vai agir. Eu escrevi outro negocinho aqui. Neemias significa humildade, bondade, homem determinado, concentrado, dedicado e persistente. É isso que nós devemos ser. Homem, mulher, humilde. Nós temos que ter humildade. Nós temos que muitas vezes descer do salto, abaixar o nariz. E a gente tem que ter a bondade dentro do nosso coração. Esse carinho com as pessoas, esse amor com as pessoas, porque para fazer missão você tem que ter amor. Para abraçar um mendigo na rua você tem que ter amor. Para abraçar uma prostituta você tem que ter amor, porque muitas vezes os nossos olhos é olhar de desprezo. E nós temos que ter o olhar de amor. Nós temos que olhar com o olhar de amor. Um homem determinado. Ele sabia o que ele queria. E ele sabia por que Deus tinha enviado ele para mim. E ele falou, nada e nem ninguém vai me tirar do foco e do meu objetivo. E um homem concentrado. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia o que Deus tinha dado para ele. E outra coisa, um homem dedicado e persistente. Coisa que muitas vezes eu e você, nós não somos. Persistente. E isso falta muitas vezes em nós. Persistência. Nós temos que persistirmos. É tempo da igreja se colocar de pé. Sabe, é tempo de nós olhar para nós mesmos e reconhecer
que muitas vezes nós estamos doentes espiritualmente. Nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim: eu preciso me levantar espiritualmente. Porque por fora, irmãos, nós estamos todos bonitinhos. Mas e como estamos por dentro? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está? E é isso que nós precisamos. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Eu falo, Jesus, hoje eu não sou muito crente não, Jesus, né? Porque quando a gente começa, quando eu me converti há 30 anos atrás, eu sozinha, um dia o Senhor, Ele ministrou no meu coração, eu nem sabia, eu era nova convertida, e peguei um pouco de folheto, botei na bolsa e fui trabalhar. Cheguei lá na estação e eu falava assim: bom dia, você acende o folhetinho? Bom dia, você acende o folhetinho? Mas eu sabia que Deus já estava me escolhendo para alcançar vidas. E não importa aonde você esteja, hoje a gente tem vergonha. Hoje tem pessoas que têm vergonha. Hoje tem cristãos que não se identifica quem é ele. Só que eu também falo uma coisa, irmão. A identificação de um cristão é a boca, as atitudes, é a sua identificação. O pastor pregou domingo retrasado, passado, Tamarindo. Que muitas vezes nós damos testemunho de boca fechada, mas com as nossas atitudes. E eu falo assim hoje: Senhor, está faltando. Eu tenho deixado várias coisas a desejar. Se eu for olhar para a Edilma lá de trás, várias coisas a desejar. Eu entrei numa empresa, e nessa empresa, 800 mulheres. O Senhor me colocou lá, eu não queria nem trabalhar lá. Mas quando o Senhor quer, mesmo sem querer, você vai. Fiz o teste, fiz acho que 2 cuecas. Falei, vou passar o teste não. Passei o teste, a mulher falou, está aprovada. Falei, ô Jesus, devolve. Só que um dia Deus levantou uma irmã e falou assim: vou eu te colocar em serpente e escorpiões, mas eu serei contigo. E eu quero dizer, irmãos, eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo, porque o Senhor me colocou em serpente e escorpiões, mas Ele entrou comigo. Ele entrou comigo naquele lugar. E naquele lugar, crentes, irmãos, missão é no trabalho também. No meio de 800 mulheres, vários servos de Deus, muitos não davam testemunhos. Muitos não davam testemunho de servos de Deus. E chegou lá, né, uma Edilma, toda temerosa, e tô lá. Uma irmã chegou em mim e falou assim: irmã, nós vamos orar amanhã cedo, lá atrás da empresa, você não quer ir? Eu falei, eu vou, né? Eu vou. 4 irmãs, começamos a orar atrás da empresa. Tinha uma mulher bem grandona lá, ela chamava Barbie. Nós chamava ela de Barbie, que ela é toda, né? Aí era Barbie. E ela chegou no gerente e falou assim: não vai fazer nada, eles estão indo orar lá, né? Aí daqui a pouco vai vir um macumbeiro, vai, né? Tudo vai querer. Ele falou: você achar quem vai, né? E ali, irmãos, iniciamos a obra dentro daquela empresa. E aí eu entrava às 7 horas da manhã.
O ônibus chegava lá, eu tinha que descer correndo, me trocar de roupa para ir atrás da empresa. Detalhe, quando eu comecei na empresa, eu não teria direito no ônibus da empresa. Mas no primeiro dia que eu entrei na empresa, eu já fui com o ônibus da empresa. Glória a Deus. E tinha a Adriana, uma moça afastada da congregação. E ela chegou em mim e me chamava de Bombom. E ela falou assim: Bombom, eu sonhei com você. Eu falei: sonhou comigo? Ele ouvia você no pátio da empresa, com a Bíblia aberta e a sua volta cheia de gente. Eu falei: Jesus, me cobre com teu sangue, meu Pai. Passou-se 3 meses, se cumpriu na minha vida. E dentro daquela empresa, irmãos, eu fiz a obra durante 6 anos e 4 meses. Muitas vidas foram alcançadas. Muitos trabalhos eu já fiz de missão, mas eu nunca me achei uma missionária, porque muitas vezes eu olho para mim e falo: Senhor, eu não chego nem perto. Quando eu ouço falar, eu falo: eu sou pequenininha, mas a missão começa dentro da minha casa. Glória a Deus. A missão começa dentro da sua casa. E eu sou missionária dentro da minha casa. No meio da minha família, eu sou missionária. Porque no meio da minha família, se eu falar lá em casa hoje, ó, amanhã vamos se reunir todo mundo aqui em casa e vamos orar. Ai, tia, vai e se reúne e ora. Quem foi que falou que profeta de casa não tem honra? Tem honra sim. Porque eu tenho honra no meio da minha família. Através da minha vida, Deus alcançou a minha família. O meu irmão hoje, ele é um caro pastor. Através das nossas orações, o Senhor, ele me chamou. Então, muitas vezes, o Senhor quer começar a missão dentro da sua casa. Seja um missionário dentro da sua casa. Ame dentro da sua casa. Porque daí nós podemos ir para fora. Aí nós podemos ir para fora. E eu trabalhei 6 anos e 4 meses naquela empresa. E um dia eu falei para o Senhor: estou cansada, Senhor. Faço 2.000 zorba. Meu Pai. Eu chegava em casa com as minhas costas todas arrebentadas. E um dia eu fiz 3 dias de campanha de oração. Senhor, eu não aguento mais, mas o Senhor sabe que eu não posso ficar sem trabalhar, porque eu sustento minha casa. Jesus, chorei. Aí veio a irmã. Aí o irmão de onde, né? Tá assinando que papel, né? Aí a irmã falou: o Senhor falou que tá fechando a porta. Eu falei: mas porta do quê? Aí de trabalho, eu falei: eu recebo, porque eu tinha terminado minha campanha de oração. E eu falei pro Senhor: tem que ser o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque através da minha vida, uma empresa multinacional, 800 pessoas, eu alcancei, pela misericórdia de Deus, o RH, as encarregadas, evangelizei tudo. E eu falei: tem que ser o Senhor. Porque se for pela Creide, ela não me manda embora. Cheguei, o Senhor falou comigo numa quinta-feira. Eu cheguei na sexta-feira e falei assim para ela: olha, meus papéis já estão assinados, o Senhor vai me... Imagina, Dilma. Quando chegou segunda-feira, para nós fazermos a ginástica laboral, ela me chama chorando: seu nome está aqui. Eu falei: eu falei. Irmãos, e o que eu podia fazer dentro daquela empresa, eu fiz. E até hoje, eu colho frutos daquela empresa. Até hoje. Lá dentro, o nosso grupo chamava Estrela da Manhã. Grupo de oração. Estrela da Manhã.
Eu ganhei Bíblias. Eu entregava Bíblias lá dentro. Eu evangelizava. E eu louvo a Deus. E hoje eu não faço terço daquilo que eu fazia. E muitas vezes eu olho para mim e eu falo, Senhor, eu preciso voltar a fazer. Eu preciso voltar a evangelizar. Eu preciso voltar a evangelizar os drogados. Porque o Senhor também me deu esse ministério de evangelizar pessoas que estão nas drogas. O Senhor me deu. Sabe por quê? Você tem que ter amor. Tinha um jovem lá perto de casa, usando droga. Eu falei, mas você é tão bonito que esse negócio fedido na mão, joga esse negócio, evangelizando ele. Evangelizando. Todos eu evangelizei. O que deu ouvido está na igreja, o que não deu está preso ou está debaixo da sepultura. Mas a minha parte eu fiz. A sua parte você tem que fazer. Se as pessoas não quiserem, aí é ela e Deus. Mas a nossa parte é falar. A sua parte é falar. Amém? Amém. E Neemias, através da vida dele, aqueles muros foram reconstruídos. E através da sua vida, vidas podem ser reconstruídas. Até hoje, irmãos, pela misericórdia do Senhor, pessoas me procuram. Porque isso Deus ele me deu, o ministério de ajudar. Eu posso não ter, mas eu vou atrás de quem tem. Isso aí se chama missão. Então que você venha ser um missionário. Antes, quando falava missionário, eu falei, Deus me livre, missionário, que vai para não sei aonde, perde a cabeça. Eu falei, Jesus, eu não quero ser missionária não. Né? Quando falava que eu era missionária, eu falava, meu Deus, uma vez eu saí daqui, fui lá para Pirituba, o homem falou que tinha uma plaquinha em cima da minha cabeça, escrito missionário. Eu falei, Jesus, eu não quero ser não, mas o querer não é meu, o querer é de Deus. Foi Ele que me escolheu. Então, nesta noite, eu vim falar para você, sai da sua zona de conforto, comece hoje, alinhe a sua vida hoje, faz uma autoanálise em você mesmo. Eu falei para o Senhor, 2023 é um ano diferente para a minha vida. E se você quiser, será para a sua vida. Se você não quiser, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar da mesma forma. Mas se você quiser, algo novo vai acontecer na sua vida. Mas você precisa querer. Você precisa ter isso aqui, ó. Ser determinado, ser concentrado, ser dedicado e ser persistente. Não desistir daquilo que você quer. Irmãos, eu não vou adiante, porque as horas já se foram, né? Mas que você possa ir mastigando essa palavra. Vai para sua casa, olhando para você e falando para você, eu preciso deixar o café da manhã. Eu preciso como é que fala? Sacrificar. O sacrifício bom, viu? Você se sente bem. E eu era para ter entregado às 5 horas. Eu fui até 6 horas. E eu falei, ô glória, Jesus, obrigado. Mas a minha maior alegria é eu ter conseguido. E ter falado para mim mesmo que eu consegui. Essa foi a minha maior alegria. Então que você possa, a partir de hoje, não importa se é meia hora, comece meia hora, comece 1 hora, comece, tá aí os projetos, onde o pastor aqui estava falando, né? Que tá aí um retiro, tá aí a viagem do pastor, né? Que nós venhamos se empenhar, colocar isso como propósito de oração, de jejum,
colocar o retiro em oração, em jejum, colocar a viagem do pastor em oração e em jejum. E aí você vai ver como você vai sentir a diferença no teu corpo espiritual. Amém? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas foi isso que Deus me trouxe aqui para falar. E até eu chegar aqui eu estava tremendo e continuo minha barriga. Mas que você possa receber, porque é de graça e não paga nada. É do Senhor. Amém? E assim eu quero agradecer meu corpo.